CEO negro zombou de ex-prisioneiro. Não conserte este motor e eu te contrato. Mas ele não o fez. Esta foi a manchete que destruiria a carreira de Marcus Thompson. Mas naquele momento, em seu escritório com paredes de vidro, ele não tinha ideia de que suas palavras estavam sendo gravadas. Escute aqui, condenado, zombou Marcus, seu terno de $3.000 imaculado enquanto circulava em torno do motor industrial quebrado como um predador à espreita de uma presa ferida. Não sei que fantasia de reabilitação fez você pensar que poderia entrar na Thompson Industries e fingir ser engenheiro, mas chegou a hora do choque de realidade. David Rodrigues permaneceu imóvel ao lado do enorme motor a diesel que vinha drenando $50.000 da empresa diariamente durante 3 semanas. Aos 34 anos, o ex-detento vestia sua única camisa limpa e carregava uma caixa de ferramentas desgastada que pertencera ao seu falecido pai. Sua ficha criminal constava 5 anos por assalto à mão armada, mas não mencionava o diploma de engenharia mecânica que ele havia obtido atrás das grades ou as centenas de motores que ele havia reconstruído na oficina da prisão. A ironia não passou despercebida por David. 18 meses antes, ele havia saído da penitenciária de Riverside com 2 coisas: um certificado de soltura e uma determinação ardente de provar que a redenção era possível. Enquanto outros ex-presidiários lutavam para encontrar empregos com salário mínimo, David passou 6 meses estudando as indústrias Thompson de fora, aprendendo tudo sobre suas operações, seus fracassos e, mais importante, o padrão de humilhações públicas de seu CEO. Aqui está minha generosa oferta, continuou Marcus, com a voz transbordando de desprezo teatral enquanto gesticulava em direção à máquina de fumaça. Conserte este motor que deixou meus formandos do MIT perplexos, e eu contratarei pessoalmente como consultor sênior. Quando você falhar, e nós 2 sabemos que irá, a segurança o escoltará para fora e você nunca mais aparecerá na minha porta. A atmosfera do escritório estava eletrizante de expectativa. Marcus Thompson construiu sua reputação com base nessas lutas de gladiadores corporativos, transformando os fracassos dos funcionários em entretenimento para seu círculo íntimo. Suas vítimas anteriores incluíam um doutor em Stanford que havia calculado mal uma projeção orçamentária, um mestre em Harvard que havia perdido a conta de um cliente e um graduado em Berkeley que ousara questionar seu estilo de liderança durante uma reunião do conselho. Cada humilhação havia sido cuidadosamente orquestrada, filmada e posteriormente compartilhada como lições de liderança na plataforma interna de treinamento da empresa. Mas os funcionários da Thompson Industries estavam cansados da crueldade de seu CEO. Vários já haviam começado a gravar discretamente com seus smartphones, pressentindo que esse confronto marcaria mais uma vítima inocente ou talvez, finalmente, a punição tardia de Marcus Thompson. A tensão na sala era palpável enquanto 23 funcionários se pressionavam contra as paredes de vidro, seus dispositivos captando cada palavra. O escritório ficou em silêncio, exceto pelo martelar rítmico do motor defeituoso. A máquina parecia um altar mecânico de julgamento, seus componentes de aço brilhando sob as luzes LED intensas. Por 3 semanas, este motor foi o inimigo da Thompson Industries, consumindo recursos, frustrando engenheiros e ameaçando o contrato mais lucrativo da empresa com a gigante automotiva alemã Bayern Motors. O que Marcus não conseguia ver era o leve sorriso que se formou no rosto envelhecido de David. A prisão lhe ensinara paciência, observação e, mais importante, como reconhecer quando alguém o subestimava enormemente. O padrão irregular de batidas do motor lhe dizia tudo o que ele precisava saber sobre o problema mecânico e o homem ao lado. Não se tratava de uma falha mecânica aleatória. Era uma unidade diesel alemã de precisão lutando contra as expectativas de diagnóstico americanas. 3 horas, anunciou Marcus, estalando os dedos a centímetros do rosto de David como se estivesse chamando um criado. Conserte o que meus engenheiros não conseguiram em 3 semanas, ou admita que você é exatamente o que sua ficha criminal diz que você é, lixo inútil que deveria estar em uma gaiola. As palavras cruéis ecoaram pela acústica imaculada do escritório, fazendo com que vários funcionários se encolhessem visivelmente. Sarah Shen, a engenheira mais jovem da equipe, sentiu-se mal ao ver a performance de seu CEO. Ela havia passado 3 semanas sem dormir tentando resolver o problema do motor, e a humilhação pública do fracasso a aterrorizava quase tanto quanto aparentemente emocionava seu chefe. David assentiu silenciosamente, com as mãos calejadas firmes, enquanto abria a caixa de ferramentas do pai. Cada instrumento dentro contava uma história de perseverança, paquímetros de precisão conquistados ao longo de meses de salários economizados na prisão, equipamentos de diagnóstico comprados com o dinheiro dos pacotes de cuidados de sua irmã, ferramentas que representavam esperança quando a esperança parecia impossível. Essas não eram as ferramentas aleatórias que Marcus presumia, eram as armas cuidadosamente escolhidas por alguém que havia passado 5 anos se preparando exatamente para aquele momento.
O que Marcus não sabia era que David havia passado 6 meses estudando a Thompson Industries de fora, aprendendo sobre suas parcerias alemãs, seus desafios de engenharia e, mais importante, as falhas de caráter de seu CEO. O motor quebrado não era uma oportunidade inesperada. Era exatamente o momento para o qual David vinha se preparando desde o dia em que saiu da prisão. Todas as noites, durante 18 meses, ele estudava especificações de engenharia alemãs, aprendia sobre coeficientes de expansão térmica e praticava soluções para problemas que ainda não se apresentavam. Mas Marcus Thompson estava prestes a aprender que, às vezes, a pessoa mais perigosa na sala é aquela que não tem absolutamente nada a perder, e David Rodrigues vinha planejando esse momento há mais tempo do que qualquer um poderia imaginar. A questão não era se ele conseguiria consertar o motor. A questão era se a carreira de Marcus Thompson sobreviveria ao que aconteceria em seguida. Se esta história de justiça e redenção inesperada chamou sua atenção, não se esqueça de se inscrever para ver como um único momento de arrogância se transformaria no erro mais caro da carreira de Marcus Thompson. A crueldade de Marcus Thompson não nasceu da noite para o dia. Por 15 anos, ele construiu a Thompson Industries em um império de $200 milhões, esmagando qualquer um que ousasse questionar sua autoridade. As paredes de seu escritório exibiam artigos de jornal emoldurados celebrando seu estilo de gestão inovador, mas os funcionários sussurravam histórias mais sombrias sobre as carreiras destruídas deixadas por ele. Só no ano anterior, 7 engenheiros talentosos deixaram a empresa alegando ambiente de trabalho tóxico em suas entrevistas de desligamento, documentos que Marcus guardava trancados em seus arquivos pessoais como troféus. Sabem por que eu adoro contratar ex-presidiários? Anunciou Marcus à equipe reunida, sua voz ecoando pelo escritório como veneno no ar. Eles são tão gratos por qualquer oportunidade que nunca reclamam das condições de trabalho. Sua risada ecoava pelas paredes de vidro enquanto os funcionários se remexeram desconfortavelmente, alguns pegando seus celulares para registrar o que parecia ser um momento histórico de toxicidade corporativa. A diretora de marketing, Janette Walsh, tinha seu iPhone discretamente posicionado atrás do tablet, transmitindo ao vivo para sua rede do LinkedIn, onde centenas de profissionais do setor já comentavam o drama que se desenrolava. David Rodrigues abriu sua caixa de ferramentas desgastada com mãos firmes, ignorando a performance teatral. Dentro dela, havia ferramentas que contavam uma história diferente, instrumentos de precisão mantidos com cuidado obsessivo, cada um conquistado ao longo de anos de economia paciente e estudo cuidadoso. O que Marcus via como lixo da prisão era, na verdade, uma coleção que valia mais do que os salários anuais da maioria dos engenheiros. A chave dinamométrica de fabricação alemã custará a David 3 meses de salário na prisão. O multímetro digital representava 6 meses de dinheiro economizado da irmã para o pacote de assistência médica. Cada instrumento havia sido pesquisado, comprado e mantido com a dedicação de alguém que entendia que a competência era seu único caminho para a redenção. O motor quebrado dominava a sala como um monumento mecânico à falha. Durante 3 semanas, as mentes brilhantes da Thompson Industries lançaram todas as soluções para a enorme unidade a diesel. Diagnósticos de software, substituições de hardware e até mesmo a contratação de consultores de fábricas automotivas de Detroit que cobraram $15 mil por uma semana de teorias confusas e frustradas. Nada funcionou. A máquina funcionava por exatos 47 minutos antes de superaquecer e desligar com o mesmo código de erro enigmático todas as vezes. Incompatibilidade do coeficiente térmico, proteção do sistema acionada. Marcus havia contratado 5 empresas de consultoria diferentes, cada uma prometendo soluções inovadoras que, no fim das contas, fracassaram. A equipe do MIT se concentrou em problemas de integração de software, gastando $47 mil em revisões de código que não abordavam o problema central. O grupo de Stanford havia substituído 17 componentes diferentes, gastando outros $23 mil em peças e mão de obra, sem sucesso. Os consultores de Detroit insistiram que o problema estava no sistema de abastecimento de combustível, levando a uma desmontagem completa que custou 2 semanas adicionais e $31 mil em modificações desnecessárias. 23 graduados do MIT, Marcus continuou seu monólogo, gesticulando em direção à sua equipe de engenharia como um mestre de cerimônias apresentando números de circo. Salário combinado de $2,8 milhões anuais, dívida estudantil coletiva de $4,1 milhões e 15 anos de experiência combinada na indústria. Mas, claro, vamos ver o que o condenado consegue fazer. Ele sacou seu celular platinado, já compondo o que se tornaria uma postagem viral nas redes sociais sobre dar oportunidades aos reabilitados. A equipe de engenharia ficou paralisada como um cervo diante dos faróis, seus diplomas caros subitamente parecendo inúteis diante de 3 semanas de fracasso. A doutora
Sarah Shen, formada com distinção em Stanford com especialização em integração de sistemas mecânicos, passará a noite anterior chorando em seu apartamento, convencida de que sua carreira havia acabado. As humilhações públicas de Marcus haviam se tornado lendárias no Vale do Silício, e ser associado a essa falha de motor parecia suicídio profissional. Mas Marcus Thompson cometera um erro crítico de julgamento. Durante sua verificação de antecedentes sobre David Rodrigues, ele se concentrou apenas no registro de condenações. Assalto à mão armada, 5 anos de prisão cumpridos, liberdade condicional 18 meses antes por bom comportamento. Ele nunca se preocupou em investigar o que acontecia dentro daquela prisão, nunca soube do curso por correspondência em engenharia mecânica, nunca descobriu a reputação que David havia construído entre os presos como o homem que consertava qualquer coisa, desde máquinas de lavar quebradas até o veículo pessoal do diretor. A verdade sobre os anos de prisão de David teria aterrorizado Marcus se ele soubesse. A oficina da penitenciária Riverside havia se tornado a escola de pós-graduação de David, um lugar onde o conhecimento teórico encontrava o desespero prático. Detentos cujo sustento dependia de equipamentos funcionando não tinham paciência para desculpas ou meias medidas. David conquistara respeito por pura competência, resolvendo problemas que deixavam perplexos até mesmo a equipe de manutenção da prisão. O supervisor da oficina, um engenheiro aposentado da Boeing, cumprindo pena por sonegação de impostos, tornará-se seu mentor, ensinando-lhe técnicas avançadas de diagnóstico que não eram abordadas nos currículos padrão de engenharia. David passará aqueles 5 anos se transformando de um garoto desesperado que tomara uma decisão terrível em algo muito mais perigoso, um homem culto sem nada a perder e com profundo conhecimento de como sistemas mecânicos funcionavam. Todas as noites em sua cela, ele estudava livros didáticos de engenharia enviados por sua irmã, aprendendo teoria à luz de velas e praticando em qualquer equipamento quebrado que a oficina da prisão pudesse fornecer. Manuais de engenharia alemães se tornaram sua especialidade depois que ele percebeu que a maioria das máquinas de precisão vinha de fabricantes europeus que valorizavam a qualidade em vez da redução de custos. 47 minutos, disse David calmamente, passando a mão pelo bloco do motor como médico examinando um paciente. Sempre exatamente 47 minutos antes da falha. Sua voz carregava a confiança silenciosa de alguém que diagnosticara problemas semelhantes em ambientes onde equipamentos quebrados significavam perda de renda para homens desesperados. O timing não foi aleatório, foi uma assinatura que revelou exatamente o que estava acontecendo dentro dos sistemas complexos da máquina. Marcus interrompeu sua apresentação, irritado com a interrupção. O que você disse? A sala ficou em silêncio, exceto pelo zumbido sutil dos smartphones gravando cada palavra. Vários funcionários começaram a tuitar ao vivo confronto, transformando o desafio de David em entretenimento do Vale do Silício que rapidamente se espalhava pelas redes profissionais. O motor funciona por 47 minutos. Todas as vezes. Isso não é uma falha mecânica aleatória, é um problema de timing com erro de cálculo do coeficiente de expansão térmica, respondeu David, suas mãos envelhecidas continuando o exame metódico. A fabricação de precisão alemã atende às expectativas de diagnóstico americanas. A máquina está lutando contra si mesma porque 2 filosofias de engenharia diferentes estão tentando ocupar o mesmo espaço. A sala ficou em silêncio enquanto até mesmo a confiança teatral de Marcus vacilou por um momento. Ele percebeu que o ex-presidiário não estava intimidado, não estava grato e definitivamente não era estúpido. O homem acabará de articular uma teoria que nenhum de seus ex-alunos do MIT havia considerado, usando uma linguagem técnica que sugeria educação em vez de suposições. Mas Marcus Thompson não construiu seu império recuando diante de desafios, especialmente de alguém que a sociedade havia literalmente trancado. O que Marcus não percebeu foi que David estava estudando as indústrias Thompson há 6 meses, aprendendo tudo sobre suas operações, seus fracassos e, mais importante, o padrão de humilhações públicas de seu CEO. Este motor quebrado não era uma oportunidade inesperada. Era exatamente o momento para o qual David se preparava desde o dia em que saiu da prisão com um plano que justificaria sua transformação ou destruiria qualquer chance de redenção que ele pudesse ter. David se aproximou do motor com a precisão metódica de alguém que aprendeu a trabalhar nas condições mais adversas imagináveis. Enquanto Marcus continuava sua performance para os smartphones, registrando cada momento, as mãos treinadas de David começaram sua dança de diagnóstico pela enorme unidade a diesel. O bloco do motor ainda estava quente da última tentativa fracassada, irradiando um calor que lhe dizia tudo o que ele precisava saber sobre o problema da expansão térmica. 47 minutos não são aleatórios, murmurou ele, mais para si mesmo do que para a multidão. Mas a doutora Sarah Shen, a engenheira mais jovem da Thompson Industries, aproximou-se.
Aos 26 anos, ela se formou como a melhor da turma em Stanford, mas passou 3 semanas se sentindo inútil enquanto esse motor derrotava todas as soluções que propunha. Como assim? Perguntou Sarah baixinho, ignorando os olhares de desaprovação dos colegas. Algo na abordagem metódica de David a lembrou do avô, que consertava equipamentos agrícolas com intuição em vez de diagnósticos computadorizados. David olhou para cima, surpreso ao encontrar um aliado em meio à multidão hostil. O motor não está quebrado, disse ele, com a voz baixa o suficiente para que apenas Sarah pudesse ouvir. Ele está lutando contra si mesmo. 47 minutos é o ponto exato em que a expansão térmica atinge a massa crítica com o tempo de injeção de combustível. Enquanto isso, Marcus havia se mudado para sua mesa executiva, já redigindo a postagem para as redes sociais que documentaria esse experimento de reabilitação que deu errado. Seus dedos percorreram o teclado do celular. A Thompson Industries acredita em segundas chances. Hoje, estamos testando se a reforma prisional realmente funciona. Fiquem ligados para os resultados. #segundas chances #inovação. A publicação foi publicada instantaneamente, recebendo dezenas de comentários em minutos. Os parceiros de negócios de Marcus começaram a compartilhar a transmissão ao vivo, transformando o desafio de David em entretenimento do Vale do Silício. O que começou como uma humilhação privada estava se tornando um espetáculo público assistido por milhares. Mas Marcus havia calculado mal. Entre os espectadores estava alguém que ele havia esquecido completamente: Thomas Rodrigues, irmão mais velho de David e engenheiro mecânico na Ford Motor Company em Detroit. Thomas vinha acompanhando discretamente a Thompson Industries nas redes sociais desde que David mencionou seu plano, 6 meses atrás. Agora, vendo seu irmão sendo humilhado publicamente, Thomas começou a ligar para colegas especializados em motores a diesel industriais. O sistema de injeção de combustível é de fabricação alemã, explicou David a Sarah enquanto suas mãos continuavam o exame. Projetado com precisão para tolerâncias que os softwares de diagnóstico americanos não levam em conta. A cada 47 minutos, o coeficiente de expansão atinge um limite crítico. Os olhos de Sarah se arregalaram. É por isso que todos os nossos diagnósticos de software mostraram parâmetros normais. Estávamos medindo com base na linha de base errada. Pela primeira vez em semanas, ela sentiu a centelha de compreensão que a atraíra para a engenharia. Marcus notou a colaboração silenciosa deles e decidiu intensificar seu teatro. Dr. Shen. Ele latiu do outro lado do escritório. Espero que o senhor não esteja ajudando o condenado a colar. Este deveria ser o teste dele, não um projeto em grupo. A tensão na sala aumentou quando todos os olhares se voltaram para Sarah. Seus colegas observavam com fascínio desconfortável de pessoas testemunhando um momento de fim de carreira. Mas algo havia mudado na expressão de Sarah. Depois de 3 semanas se sentindo incompetente, ela encontrou alguém que realmente entendia o problema. Estou observando, respondeu Sarah, com a voz firme. Aprendendo com alguém que vê o que deixamos passar. Suas palavras carregavam um desafio silencioso que fez vários engenheiros se mexerem, desconfortáveis. O rosto de Marcus escureceu ao perceber que sua humilhação cuidadosamente orquestrada estava gerando complicações. David continuou trabalhando, seus movimentos se tornando mais confiantes a cada minuto. Ele havia encontrado o componente exato que causava o problema de expansão térmica, um injetor de combustível calibrado de acordo com as especificações alemãs, mas controlado por um software americano que esperava coeficientes térmicos diferentes. A solução seria elegante em sua simplicidade, mas primeiro ele precisava confirmar algo. Sarah, disse ele calmamente, preciso que você veja as especificações originais de fabricação. Não as adaptadas para a produção americana, os documentos originais de engenharia alemães. Seu pedido carregava um tom de certeza que a fez perceber que não se tratava de uma solução de problemas aleatória. Era alguém executando um plano que ele já havia aperfeiçoado. Quando Sarah se moveu para o computador, Marcus sentiu a primeira pontada de preocupação genuína. O condenado não estava tateando desamparadamente como esperado. Seus movimentos eram muito deliberados, muito informados. E agora ele, de alguma forma, havia recrutado o próprio engenheiro de Marcus como cúmplice. Mas o que Marcus ainda não sabia era que David havia passado 6 meses estudando todos os manuais técnicos já publicados pela Thompson Industries, todas as especificações de engenharia que eles haviam protocolado junto aos órgãos reguladores e, o mais importante, todas as postagens de Marcus nas redes sociais sobre suas técnicas inovadoras de gestão. Não se tratava de um teatro de reabilitação, era uma demolição cuidadosamente orquestrada, planejada há 18 meses.
O motor guardou seus segredos por mais 34 minutos, mas David Rodrigues já tinha visto o suficiente para saber que, em exatos 13 minutos, a carreira de Marcus Thompson começaria sua contagem regressiva final para a destruição. Exatamente às 2 horas e 37 minutos, David Rodrigues colocou as mãos cansadas no painel de controle do motor e fez um ajuste tão sutil que a maioria dos observadores não percebeu. Ele girou um único parafuso de calibração no sentido anti-horário em exatamente 3/4 de volta e, em seguida, deu um passo para trás quando a enorme unidade a diesel rugiu, ganhando vida, com um som que fez todos no escritório congelarem ao reconhecê-la. Não eram as batidas irregulares e difíceis que eles ouviam há 3 semanas. Era o ronronar profundo e confiante de máquinas perfeitamente sincronizadas, operando com eficiência máxima. As telas de diagnóstico explodiram com indicadores verdes pela primeira vez desde que o motor chegará da Alemanha. As leituras de temperatura se estabilizaram em faixas ideais. Os sensores de pressão mostraram compressão perfeita em todos os cilindros. O sorriso confiante de Marcus Thompson evaporou como vapor. Seu telefone platinado tremia em suas mãos bem cuidadas enquanto ele assistia aos comentários da transmissão ao vivo explodirem com discussões de engenharia. Os espectadores compartilhavam a transmissão em redes profissionais, e engenheiros automotivos de Detroit a Munique participavam da conversa com admiração relutante pela solução elegante. Impossível, sussurrou Marcus, mas sua voz ecoava claramente pela acústica do escritório. Nossos engenheiros passaram 3 semanas. Seus engenheiros passaram 3 semanas procurando por problemas complexos, respondeu David, com a voz calma, mas com um tom que fez o sangue de Marcus gelar. Às vezes, as máquinas mais sofisticadas falham devido ao mais simples descuido. Seus injetores de combustível alemães foram calibrados com coeficientes de expansão térmica métricos, mas seu software de diagnóstico americano assumiu medidas imperiais. A doutora Sarah Shen transitava entre as estações de diagnóstico, com os olhos arregalados de espanto. O diferencial de expansão térmica estava criando erros de tempo em cascata a cada 47 minutos. O sistema de inteligência artificial estava constantemente fazendo microajustes para compensar imprecisões que, na verdade, não existiam. Mas Marcus não estava prestando atenção às explicações técnicas. Ele encarava David Rodrigues com horror crescente ao perceber que não se tratava de um palpite de sorte. Era alguém que entenderá o problema desde o momento em que entrará no consultório. Você sabia, disse Marcus, com a voz quase um sussurro. Você sabia exatamente o que estava errado. A expressão de David mudou e, pela primeira vez, Marcus viu algo naqueles olhos escuros que fez seu estômago revirar. Não era gratidão ou surpresa. Era fria satisfação de alguém cujo plano cuidadosamente elaborado havia acabado de atingir seu clímax. Marcus Thompson, disse David, pegando seu próprio celular e exibindo um aplicativo de gravação que estivera em execução durante todo o atendimento. Deixe-me contar uma coisa sobre reabilitação que você nunca se deu ao trabalho de aprender. Sua voz ecoava claramente pelo escritório, e todos os smartphones na sala capturavam suas palavras para milhares de espectadores online. 5 anos atrás, cometi o pior erro da minha vida. Assalto à mão armada. Eu estava desesperado, falido e estúpido. Mas sabe o que fiz com esses 5 anos na prisão? Os olhos de David não se desgrudavam do rosto cada vez mais pálido de Marcus. Eu me formei em engenharia mecânica por meio de cursos por correspondência. Estudei todos os manuais técnicos que sua empresa já publicou. Aprendi alemão para poder ler as especificações originais de engenharia para este exato modelo de motor. O escritório ficou em silêncio absoluto, exceto pelo ronco perfeito do motor agora funcionando. Marcus sentiu o chão se mover sob seus caros sapatos italianos ao perceber a verdadeira dimensão do que estava acontecendo. 6 meses atrás, me candidatei a uma vaga de engenharia na Thompson Industries, continuou David, com a voz firme e profissional. Minha inscrição incluía meu diploma, minhas certificações técnicas e uma análise detalhada de 3 problemas diferentes em motores que sua empresa havia documentado online. Seu departamento de RH me rejeitou sem uma entrevista. Citação: antecedentes criminais incompatíveis com a cultura corporativa. Sarah Shen engasgou audivelmente. Vários funcionários trocaram olhares chocados ao começarem a entender que aquilo não era um teatro corporativo aleatório, era uma demonstração meticulosamente planejada de competência e caráter. Então, me candidatei para o cargo de manutenção, disse David, com seu leve sorriso desprovido de qualquer simpatia. Porque eu queria ver se a Thompson Industries realmente se preocupava com inovação e mérito, ou apenas em manter preconceitos confortáveis. Hoje, você me mostrou tudo o que eu precisava saber.
O telefone de Marcos vibrou com uma ligação recebida de sua diretoria. Depois outra. A transmissão ao vivo havia alcançado mais de 15 mil espectadores, e a sessão de comentários era brutal. Profissionais de engenharia estavam dissecando não apenas a solução técnica, mas o comportamento de Marcos durante todo o encontro. Capturas de tela de seus comentários condenados já estavam sendo compartilhadas no LinkedIn e em fóruns do setor. O motor nunca quebrou, Marcos, disse David, caminhando lentamente em direção ao homem que passará as últimas 3 horas tentando destruí-lo. Assim como eu nunca fui incompetente. Você simplesmente não conseguia enxergar além das próprias suposições por tempo suficiente para reconhecer a expertise quando ela estava bem na sua frente. A sala explodiu quando o telefone de Marcos tocou novamente, desta vez mostrando o identificador de chamadas de Klaus Miller, o investidor alemão que assistia a todo o espetáculo. O contrato de $200 milhões que parecia garantido 3 horas antes agora estava por um fio mais fino que teia de aranha. Mas David Rodrigues não havia terminado. Ele pegou um segundo telefone e mostrou a Marcos uma tela que fez o rosto do CEO ficar completamente branco. Era uma videochamada em grupo com 12 engenheiros automotivos, incluindo Thomas Rodrigues, da Ford, o Dr. Martinez, do MIT, e 3 engenheiros seniores da BMW Munique, que estavam acompanhando a transmissão ao vivo. Senhores, disse David na videochamada, gostaria de apresentar-lhes Marcus Thompson, CEO da Thompson Industries. O homem que passou 3 horas demonstrando publicamente por que os problemas de engenharia de sua empresa podem não ser de natureza técnica. A vingança devastadora não foi violência ou destruição, foi a simples e elegante exposição da incompetência disfarçada de autoridade. Em menos de 4 horas, Marcus Thompson havia se transformado de uma história de sucesso no Vale do Silício em um conto de advertência sobre o custo de confundir preconceito com perspicácia empresarial. 6 meses depois, David Rodrigues estava sentado no escritório que antes pertencera a Marcus Thompson, revisando os relatórios trimestrais que mostravam a Thompson Industries registrando seu período mais lucrativo na história da empresa. A parceria alemã não apenas sobreviveu à humilhação pública, como também se expandiu depois que Klaus Miller solicitou pessoalmente que David liderasse a equipe de integração técnica de suas novas joint ventures em 3 países. A transformação foi rápida e brutal para Marcus. Em 48 horas após a transmissão ao vivo, o Conselho de Administração convocou uma reunião de emergência. O vídeo viral acumulou mais de 2,3 milhões de visualizações, com profissionais de engenharia do mundo todo dissecando não apenas a solução técnica, mas também o comportamento de Marcos durante o encontro. Postagens no LinkedIn sobre liderança tóxica e preconceito inconsciente na contratação usaram capturas de tela da transmissão como exemplos de advertência que as escolas de negócios agora incluíam em seus currículos de ética. Marcus Thompson, o homem que construiu sua reputação com base em humilhações públicas, descobriu que o karma corporativo tinha memória perfeita. 3 grandes clientes cancelaram contratos depois que seus próprios funcionários compartilharam um vídeo internamente, expressando preocupações sobre trabalhar com uma empresa cuja liderança demonstrava um julgamento tão ruim. A divisão aeroespacial perdeu um contrato de $47 milhões quando o diretor de diversidade da Lockheed Martin citou o incidente como incompatível com seus padrões de fornecedores. O setor automotivo perdeu $128 milhões em receita projetada, enquanto os fabricantes de Detroit silenciosamente transferiam suas parcerias para concorrentes. Mas David demonstrou notável elegância na vitória, uma decisão que surpreendeu os observadores do setor, que esperavam uma vingança justa. Quando o conselho lhe ofereceu o cargo de Marcus, ele aceitou com uma condição. Marcus receberia uma oferta de consultoria pela metade do seu salário anterior, com a oportunidade de reconstruir sua reputação por meio de performances reais, em vez de crueldade teatral. Todos merecem uma segunda chance, disse David ao conselho, com suas palavras carregadas de experiência pessoal. Mesmo as pessoas que acham que os outros não as merecem. A ironia não passou despercebida por ninguém familiarizado com a cultura corporativa do Vale do Silício. Marcus Thompson agora se reportava ao presidiário que tentará destruir, trabalhando discretamente em um escritório modesto, sem as paredes de vidro que antes exibiam seu teatro corporativo. Seus ternos Armani haviam sido substituídos por trajes casuais de negócios, seu telefone platinado trocado por um aparelho padrão da empresa, sua vaga de estacionamento executiva dada a alguém que a conquistou por competência e não por intimidação. A transformação foi humilhante, mas, em última análise, redentora. Marcus descobriu que o respeito conquistado por meio da competência era muito diferente do medo mantido por meio da intimidação. Seu primeiro projeto sob a supervisão de David envolveu a análise de ineficiências da cadeia de suprimentos, trabalho braçal que ele antes delegava a subordinados. Mas,
Com o passar das semanas, Marcus começou a entender o pensamento sistêmico de uma forma que seu MBA nunca lhe ensinara. O homem que antes aterrorizava funcionários com prazos impossíveis aprendeu a satisfação de resolver problemas reais em vez de criá-los. A doutora Sarah Shen havia sido promovida a chefe de engenharia, e sua confiança foi restaurada ao trabalhar ao lado de alguém que valorizava a curiosidade acima das credenciais. Sob sua liderança, o departamento desenvolveu 3 soluções inovadoras para problemas antigos do setor. O motor que quase havia destruído a empresa agora movia uma frota de caminhões de entrega, gerando 18 milhões de dólares em receita anual. Mas, mais importante, havia se tornado um símbolo da transformação cultural da Thompson Industries, de um ambiente tóxico para onde o mérito importava mais do que o preconceito. O telefone de David vibrou com uma mensagem de texto de seu irmão Thomas. Mamãe viu o artigo da Forbes sobre a transformação da empresa. Ela disse que papai ficaria orgulhoso. A desgastada caixa de ferramentas que antes envergonhava Marcus agora ocupava um lugar de honra no escritório de David. Um lembrete de que o conhecimento vem de muitas formas e que a educação mais valiosa às vezes acontece nos lugares mais inesperados. Os visitantes do escritório perguntavam frequentemente sobre as ferramentas desgastadas, o que levava a conversa sobre segundas oportunidades e o potencial oculto que a sociedade muitas vezes ignora. A nova política de contratação da empresa, escrita pessoalmente por David, incluía uma frase simples que se tornou o lema não oficial da Thompson Industries: julgamos os candidatos pela sua capacidade de resolver problemas, não pelos problemas que resolveram por si próprios. Em 6 meses, eles contrataram 12 indivíduos anteriormente encarcerados em vários departamentos, desde contabilidade até desenvolvimento de software e gerenciamento de projetos. Os ex-presidiários trouxeram perspectivas sobre eficiência, otimização de recursos e solução criativa de problemas que seus colegas privilegiados nunca haviam considerado. Os resultados foram mensuráveis e profundos. As pesquisas de satisfação dos funcionários mostraram as classificações mais altas da história da empresa. O volume de negócios caiu para 3%, fez a média da indústria de 22%. As métricas de inovação dispararam à medida que as equipes começaram a colaborar em vez de competir pela aprovação de Marcus. A cultura tóxica da humilhação pública foi substituída por um ambiente de aprendizagem onde os erros se tornaram oportunidades de crescimento, em vez de munição para a zombaria. As publicações do setor começaram a apresentar a Thompson Industries como um estudo de caso em transformação corporativa. A Harvard Business Review publicou um ensaio de David intitulado O Valor Oculto das Segundas Chances, que se tornou um de seus artigos mais compartilhados. Chegaram pedidos de palestras em conferências de todo o mundo, mas David aceitou apenas aqueles que destacassem a reabilitação e a diversidade da força de trabalho, e não a sua história pessoal. Marcus Thompson tentou destruir o futuro de um homem, mas acabou criando uma versão mais bem-sucedida de sua própria empresa. David Rodrigues transformou 5 anos de punição em uma vida inteira de propósito, provando que a vingança mais eficaz não era destruir alguém que havia ofendido você, era ter um sucesso tão completo que você poderia se dar ao luxo de ajudá-lo a se tornar melhor do que nunca. O motor funciona perfeitamente agora, assim como a empresa. Ambos só precisavam de alguém que entendesse que coisas quebradas não são inúteis, são oportunidades esperando que a pessoa certa veja seu potencial. Às vezes, as segundas chances não mudam apenas a pessoa que as recebe. Eles transformam a pessoa sábia o suficiente para oferecê-los, criando um sucesso que nenhum preconceito ou privilégio poderia ter alcançado sozinho. Se essa história de redenção e justiça ressoou em você, inscreva-se em nosso canal para ver mais histórias que comprovam o poder da perseverança sobre o preconceito e lembre-se de que todos têm algo valioso a oferecer se formos sábios o suficiente para ouvir.